A paz do Senhor, mulheres de Deus, a paz do Senhor, juntas novamente em mais um dia desta linda campanha que o Senhor tem nos dado e sustentado. Deus é tremendo, lindo e maravilhoso, né, mulheres? Ontem eu tive uma experiência tão linda na Santa Ceia. Foi um culto tão diferente, foi um culto tão... uma frase que foi dita ontem que eu quero compartilhar com vocês é presta atenção, porque enquanto eu escutava aquilo, enquanto aquilo queimava no meu coração, eu pensava, eu preciso compartilhar com elas. Eu preciso compartilhar com elas porque tem alguém que precisa ouvir isso. O seu milagre vai virar notícia na sua cidade. Ouviu isso? O seu milagre, o seu testemunho vai virar notícia. Vai virar notícia. Você precisa crer que a bênção que está por vir na sua casa vai virar notícia. Creia. Eu precisava compartilhar isso com vocês, porque realmente o culto por um inteiro foi lindo demais, foi forte. E culto de Santa Ceia é sempre uma entrega, né, mulheres? É uma limpeza. Você precisa renunciar para conseguir ceiar, para conseguir participar da ceia. É forte. Eu e meu marido, a gente sempre gosta de, nestes tipos de cultos que são mais fortes, que são mais intensos, a gente gosta de jejuar. Então, sempre quando tem, é uma vez por mês, né? Quando tem ceia, o dia da ceia, a gente jejua durante esse dia. Então, até o horário da ceia, a gente não come nada, só toma café. Café preto normal. E água. E tem sido, desde que a gente começou esse hábito, já faz umas 3 ceias, uns 3 meses, tem sido especial. Eu recomendo pra vocês, sempre que tiver ali, eu não sei qual igreja você frequenta, mas sempre quando for uma data especial, uma data importante ali na sua igreja, jejua porque é diferente, a unção é diferente, você recebe diferente, Deus fala diferente, é diferente. Quando você se permite, quando você se quebranta, quando você renuncia, que no caso o jejum é uma renúncia, né, mulheres? É uma renúncia, você renuncia a sua vontade de comer, você renuncia o seu corpo. Você fala, não, eu não vou comer, vou ficar com fome, deixar meu corpo, ele se abster da comida, para que eu possa me preencher do Espírito, para que eu possa ser mais sensível à voz do Senhor. E é isso que vai acontecendo, quanto mais você se permanece no jejum, mais você fica sensível, como que eu posso explicar? Qual palavra seria assim perfeita para esse momento? Fica ali aflorado. Quanto mais você se aproxima ali do seu jejum, quanto mais você jejua, vai ficando cada vez um paladar, como se fosse um paladar aguçado, um paladar refinado. O seu contato com o Espírito vai ficando cada vez mais refinado. Então você consegue discernir perfeitamente quem é que fala, se é seu corpo, se é você, é sua mente ou se é o Espírito. E aí que entra, que você percebe que o Espírito, ele fala muito, irmãs. Ele tem muito para nos ensinar, ele nos ama, ele quer falar. E muitas vezes estamos tão distraídas com as coisas do mundo que a gente não percebe que o Espírito estava falando o tempo inteiro conosco em determinada circunstância, uma decisão que a gente ia tomar, e a gente não percebeu que ele queria falar, que ele queria nos ajudar em determinado caminho, e nós não percebemos, né? Então a gente só percebe depois, a gente só se dá conta depois, só vai buscar depois, e é aí que entra a gente buscar mais e jejuar mais, né? Sentir
a flor da pele, a voz do Espírito na nossa vida, que é o que a gente deveria fazer todos os dias, né, mulheres? Eu sei que tem dias que a gente tá mais espiritual, tem dias que a gente tá menos espiritual, tem dias que a gente tá extremamente carnal e a gente não consegue resolver os problemas, parece que qualquer coisa tira a sua paz. Tem dias que é completamente normal. É completamente normal e Deus sabe, Ele conhece esse seu jeito, Deus conhece os seus traços, as suas emoções, Ele sabe até onde vai o seu pavio, se você tem pavio curto, pavio longo. Deus sabe das nossas dificuldades em ser um ser humano, Ele conhece, só que a gente precisa se dedicar no dia bom e no dia ruim, porque no dia bom, sabe o que eu sempre aconselho as pessoas que eu tenho oportunidade de falar? Em deixar na sua casa, no seu celular, sempre mensagens, músicas, louvores, à tona, sabe? Tipo, ligar um louvor ali na televisão, baixinho, e deixar passando, se você tiver essa oportunidade. A mesma coisa com o celular, se você estivesse ali na sua casa fazendo as coisas de casa. Mensagens, post-it, sabe? Deixa espalhado na sua casa, dentro da sua Bíblia, em coisas que você sempre vai estar vendo, do seu dia a dia, coisas do seu dia a dia. No dia bom. No dia bom, faça esse tipo de comportamento. No dia ruim, a televisão e tudo mais também tem esse comportamento. Mas a questão do post-it, coisas que você vai criar algo e vai guardar, sabe? Você vai deixar ali perto da sua gaveta que você usa todo dia. Por que eu falo isso? Porque no dia mal, você vai receber aquele versículo que você mesma colocou e vai fazer todo sentido para você no dia mal, você lê aquilo. Você vai lembrar que Deus está com você, porque no dia bom você já preparou o terreno pro dia ruim. Sabe, gente, a gente tem que preparar e deixar tudo alinhado com as coisas do céu, porque no dia ruim Deus vai usar essas ferramentas que você criou a seu favor. Deus vai falar com você e vai conseguir te manter em pé através de ambientes e coisas que você mesmo criou. Olha, eu não sei porque eu tô falando isso, mas é um conselho do fundo do meu coração, porque eu faço isso e dá certo pra mim, porque não é todos os dias que a gente tá bem, não é? E eu coloco o versículo, tem versículo na geladeira, eu tenho quadros que eu mesmo fiz com frases que são impactantes pra mim. Eu pego aqueles papel contact, sabe? E escrevo, e depois eu recorto e coloco num quadrinho, assim. Vou mandar, se vocês quiserem, eu mando foto lá no grupo pra vocês verem o que eu faço. E dos quadrinhos que eu fiz, eu coloquei assim, ainda não estou em casa, só que em inglês. Ainda não estou em casa, porque realmente essa não é minha casa. A minha casa é o céu e um dia eu vou pra lá. Então, pra mim e pro meu marido, a primeira vez que a gente ouviu essa frase, impactou demais. Ainda não estamos em casa. Tá tudo bem os problemas, a gente precisa saber lidar com eles, tá tudo bem as circunstâncias ruins, tá tudo bem. Isso é muito passageiro, tá tudo bem? Mulheres, é fácil vir aqui com toda a alegria do mundo, falar de Deus, do poderoso Deus, mas é difícil quando as coisas não estão dando certo, quando parece que tudo dá errado. É difícil, mas você entende quando você está em Deus que é tudo parte do processo, porque Deus nos ama tremendamente. Quando você encontra Deus, você tem um verdadeiro encontro, você aceita os dias ruins diferente. E por você aceitar, flui. Você consegue ver com mais clareza como resolver os problemas. Irmãs, eu não sei porque eu tô dizendo tudo isso aqui, já são quase 10 minutos de vídeo e eu tô falando algo aqui que Deus tá mandando. Tem dias que é difícil, mulheres, tem dias que é difícil, mas se mantenha firme, se mantenha firme. Uma das coisas lindas que eu ouvi ontem no culto foi um testemunho de uma mulher, quero compartilhar com vocês, senti aqui de compartilhar, que ela recebeu um diagnóstico de câncer
mas um pouquinho, talvez ali na mesma semana, ela recebeu uma palavra de um irmão da igreja que dizia que Deus ia permitir uma enfermidade nela, mas que seria para a honra e glória dele. Poucos dias depois, ela descobriu que ela recebeu o diagnóstico de câncer, então ela já sabia que Deus ia permitir, Deus já tinha revelado a ela, mas também tinha revelado que era para a honra e glória dela, glória dele. Então, ela iria passar por aquilo, ia passar. Mesmo ela sabendo disso, ela disse que foi muito difícil fazer as quimioterapia. Era 22 programadas, mas aí a cada quimioterapia os exames dela foram melhorando e ela fez 6. Mas mesmo assim, ela disse que de quinta para sexta, ou na sexta mesmo, acho que foi na quarta, ela disse que ela tava tão travada, tão dolorida, tudo doendo tanto, que ela ia assim pra igreja, ela não conseguia se mexer de tanta dor. Gente, eu não consigo imaginar por que uma pessoa fazer quimioterapia, ai gente, não lembro, é outro nome, quimioterapia, radioterapia, eu não lembro, é outro que faz quando encerra. Ela disse que queima o corpo inteiro e eu não conseguia me colocar no lugar dela para imaginar a dor que ela estava sentindo. E ela disse, mesmo doendo muito, sofrendo muito, era ela que arruma a mesa da Santa Ceia da igreja dela. E ela não aguentava o peso da uvinha de plástico que ela tinha que colocar em cima da mesa, mas ela doía, mas ela estava lá firme na palavra que ela recebeu, que era para honra e glória dele. E ontem ela estava toda plena, feliz, alegre, saltitante, porque ela já tinha passado por esse processo. E ela estava ali contando para nós o Deus que a gente serve, que ele falou e fez, ele falou e cumpriu, e ela estava ali bem, depois de tudo que ela passou, firme e forte na igreja, dolorida, sofrendo, ela foi, venceu, e estava ali contando um lindo testemunho. Eu agora estou aqui contando para você esse lindo testemunho. Não é lindo, gente? O que Deus faz? E se vocês ouvissem ela, tremendo, que mulher de Deus, que mulher com presença, que mulher cheia de unção, é lindo demais ver pessoas que verdadeiramente entregaram a sua vida a Deus e sentir que Deus faz o que quiser com a pessoa, sabe? Se quiser, tem total permissão na vida. É isso que eu busco todos os dias, mulheres, para que não seja a minha vontade, a minha decisão, mas que seja a vontade dele, somente dele. Porque se a gente for tomar as nossas decisões, mulheres, a gente é tão falha, nosso problema é porque a gente vem pequena. O que a gente consegue enxergar dos nossos planos é muito pouco, e é coisa do ser humano, é muito pouca a visão que a gente consegue ter. Por mais que você acha que está pensando no futuro, tomando aquela decisão, é muito pouco, é muito pouco. Deus enxerga tremendamente mais vezes, mais alto do que a gente. Então ele sabe que se você tomar aquela decisão, você não vai atingir as pessoas que ele gostaria. E é por isso que é importante a gente jogar tudo na mão do Senhor. Porque quando ele toma a decisão, vai envolver pessoas, coisas, cenários, cidades que a gente não fazia ideia, mas já estava nos planos dele. Porque ele queria envolver a fulana, a beltrana, todo mundo ia ser beneficiado com uma bênção que você ia receber. Uma vez eu ouvi uma frase que falava assim, toda vez que alguém recebe uma capa nova, a capa antiga vai para outra pessoa. Toda bênção que vai para alguém respinga em outras pessoas. E é esta a verdade, mulheres. Toda vez que alguém é abençoado, não tem como, outras pessoas vão colher dessas bênçãos. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma, porque Deus queria que tais pessoas fossem abençoadas. E a gente se intrometeu ali no processo de Deus e não saiu como ele esperava, porque a gente tomou outros caminhos, a gente atrasou o processo, a gente fez tudo errado. Quantas vezes a gente toma essas decisões, né, mulheres? Não sei por que eu estou falando isso. Não estava no roteiro, mas senti que mulheres precisavam ouvir isso, eu precisava ouvir isso. Quantas vezes
quantas vezes tomamos decisões que não faz parte do plano de Deus, porque a gente não orou antes, como Neemias, a gente não orou antes, a gente não buscou antes, a gente não jejuou antes, e aí a gente tomou decisões que só vão atrasar. Porque se Deus quer que a gente faça determinada coisa, a gente vai fazer determinada coisa. Mas o problema é quando, como que a gente vai estar nessa situação. Se a gente obedecer, tudo vai ser lindo. Mas se a gente não for uma pessoa obediente, um filho obediente, vai ser dolorido passar pelo processo que Deus quer que a gente passe. Vai ser muito dolorido. Se você ficar teimando, vai sofrer. Você vai sofrer se você não aceitar. Aceita. Deu pra entender, né, mulheres? Aceita o processo. Entrega tudo nas mãos de Deus e aceita. Aceita. Porque dói muito. Mas é para o seu bem. É para o seu benefício, o benefício da sua casa. Deus quer te honrar. Olha como Deus é detalhista com as coisas dele. Ali no Primeiro Testamento a gente vê Deus aconselhando em como seria ali para Moisés, aconselhando como seria o templo lá, como chama? Era tipo o templo que eles montavam, né? Que era, como fala? A tenda que eles montavam. Tinha tantas coisas, tinha as cores certas, tinha os itens certos. Ele deu talento para pessoas conseguirem fazer as coisas certas, tudo do jeitinho específico. Tinha metragem, gente, o cheiro do lugar, tinha a porcentagem certa de cada item que ia ser extraído da natureza. Deus é muito detalhista e quer as coisas dele perfeitas. Na nossa vida não é diferente. Deus quer que você tenha o melhor, porque tudo que é relacionado a Ele tem que ser o melhor. Se você fala que é uma pessoa de Deus, se você fala que está buscando Deus, Deus vai querer que a sua vida transpareça a Ele. Você entende? Transpareça. Você não pode ter uma vida fracassada, você não pode ter uma vida de necessidade, você não pode ter uma vida, porque isso não vai glorificar o nome dele. Se outras pessoas olharem para sua vida e falarem que Deus é esse que ela serve, não pode ser assim. Deus quer honrar a sua vida, porque tudo que vem dele, tudo que é para ele, é lindo, é minucioso, é agradável, é elegante, é cheiroso, é organizado. Então a sua vida precisa ser assim também. Entenda isso. Deus quer que você tenha uma vida perfeita, linda e agradável. Tudo que você está passando é parte do processo, mas Ele vai honrar a sua vida, porque Ele precisa que outras pessoas se espelhem em você. Então continua firme, porque Ele vai honrar a sua vida. Meu Deus! Ai, Jesus! Tem horas que eu sinto uma coisa assim, que eu sinto que Ele está falando. Ai, meu Deus, que coisa linda! Mulheres, vamos voltar para Neemias. Vamos voltar para Neemias, que eu preciso continuar com vocês, porque senão a gente só vai falar aqui, não vai falar de nada da campanha. Aonde estávamos? Ontem, primeiro então a gente falou, chegamos aqui, sobre a oração, o poder da oração, do zelo ardente. Depois a gente falou sobre o muito medo, falou sobre o semblante dele ter caído, transparecido para o rei, né? A graça foi alcançada, porque a graça estava com ele. Era algo que eu também queria compartilhar com vocês. Irmãs, a gente já vem ali, como a vida de Neemias deixa claro, a gente já vem com tudo que a gente precisa fazer na terra. E Deus já deu as habilidades dentro de nós para resolver os problemas que a gente veio para resolver. Ninguém está aqui por um acaso. Você não é um acaso, um acidente, sua mãe engravidou por acidente. Não, para Deus não existe isso. Ninguém vem nesta terra, Deus não dá a luz a ninguém nesta terra por acaso. Não é a pessoa que decidiu que foi um acidente. Não, para Deus não existe isso. Ele permitiu que aquela criança fosse gerada, porque havia um propósito nela
para a humanidade no tempo certo. É assim que as coisas funcionam para Deus. A sua vida não é diferente. Há um propósito que você precisa cumprir neste lugar para este tempo. É por isso que você está aqui. Neemias não foi diferente. Havia um propósito. Aquele povo já havia tentado construir os muros, como eu contei para vocês ontem. Lá em Esdras a gente vê isso. Não conseguiram, porque não era o tempo e eles não foram chamados para aquilo. O tempo era em Neemias. Quando o tempo certo fosse tocado no coração de Neemias, ele ia descobrir que o quê? Ele veio para liderar um povo para reconstruir os muros. Neemias não era um construtor. Neemias era um líder. Neemias, se a gente observar bem esta palavra, a gente percebe que Neemias não pegou a mão em um tijolo. Ele não pegou a mão em um tijolo. O papel dele era organizar. O papel dele era colocar as pessoas certas no lugar certo e entender a circunstância que eles viviam. Neemias era um verdadeiro líder. Ele estava pronto para liderar no tempo certo. E depois desse muro, Neemias virou governador daquele povo, porque realmente tinha uma raiz de liderança no coração dele. Então, mulheres, eu quero dizer para vocês, tudo que Deus tem para você cumprir, já está dentro de você. Mulheres, Neemias chegou a Jerusalém. Depois da permissão do rei, Neemias chegou a Jerusalém e a primeira coisa que ele fez. Qual é a primeira coisa que ele fez? Ele foi de madrugada olhar a situação que estava. Ele foi analisar a situação para aí sim conseguir tomar decisões. E mulheres, a gente não mencionou, mas eu queria falar com vocês. Neemias, além de conseguir a permissão do rei Artaxerxes, ele também conseguiu o patrocínio. O rei patrocinou, deu cartas de acesso para que ele conseguisse chegar a Jerusalém. É ou não é a graça de Deus? Diga para mim, é ou não é a graça do Senhor? Para o tempo certo, Ele vai fazer as portas se abrirem para você. No tempo certo, Deus faz a coisa acontecer. Tudo que parece impossível vai acontecer. Você pode ter certeza, vai acontecer. E aí, mulheres, no tempo certo ali, Neemias chegou a Jerusalém, foi a cavalo, ele foi vasculhar, né? Como é que estava a situação. E olha só no 17, Neemias 2,17, é onde ele ordena. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. E aí começou a reforma. E sabe o que é mais lindo desta reforma, mulheres? Que muita gente se envolveu e muita gente se levantou contra. A Bíblia menciona 3 pessoas, 3 homens que foram contra esta reforma e eles estavam ali caçoando, falando, eles não vão conseguir, eles não... E querendo cutucar, por quê? Porque eles não queriam que esta reforma acontecesse. Eles não podiam permitir que esta reforma acontecesse, porque senão ia estragar toda a palhaçada deles ali. Se aquele povo ganhasse força, como eu disse ontem, a mamata ali não ia acabar. Ia acabar. Então quem se levantou? Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses 3 homens são associados, se a gente for transmitir para a nossa vida, como os nossos inimigos, como as pessoas que ficam ali murmurando, como aquele pecadinho de estimação, sabe? Tentando atrapalhar a gente dos caminhos da obra que a gente tem para fazer na nossa vida. Esses 3 homens representam ali o cutucar do inimigo para que a gente pare de fazer as coisas de Deus.
Até porque um desses homens manda cartas lá para Neemias e Neemias responde assim, ele pedindo para tomar um café, começa a inventar algumas informações para ver se Neemias caía. E aí Neemias responde assim, eu não posso sair, eu estou em grande obra. Agora eu não posso ir porque eu estou em grande obra. Eu estou em obra. É esta a resposta que a gente tem que dizer para os inimigos. Eu estou em obra. Eu não posso sair. Até o fim das nossas vidas estamos em obra. Todos os dias estamos em obra, mulheres. Estamos em obra. Todos os dias é um passinho para o céu. Todos os dias Deus está o inimigo está tentando atrapalhar a nossa ida para o céu. E às vezes a gente está carregando um coração peludo e não percebe aquela perdão que a gente não consegue liberar, aquela angústia que a gente não consegue se libertar, tanto do inimigo, tanto dessa terra que a gente não consegue se libertar. Como é que a gente vai para o céu desse jeito? E Deus manda te dizer hoje, se liberta, se afasta dos sambalates da sua vida, se afasta. Deixa eu pegar os nomes dos 3 aqui de novo. Se afasta de Tobias, de Sambalates e de Gesem na sua vida. Cadê o Gesem aqui? Sambalate, Tobias, se afasta. Se afasta, você não tem que dar ouvidos, atenção, se liberta de todo rancor, raiva e sentimentos que não vêm do Senhor, que você já sabe que Deus mandou você libertar e você não consegue se libertar. Se afasta de tudo isso. É esta palavra que eu deixo para vocês hoje. A gente precisa se libertar, se afastar de tudo que nos distrai da grande obra das nossas vidas. Se afasta de tudo isso, mulheres. Se afasta. Não dê ouvidos àquilo que você sabe que não vem de Deus. Não caia em fofocas a seu respeito para que você vá lá tomar uma providência e dizer: eu não fiz isso, eu não falei isso, porque isso é armadilhas. Para que você caia e se distraia e entre em armadilha e você pare a grande obra. Não se distraia. Não se distraia. É esta a palavra que eu tenho para vocês hoje. Agora vamos orar. Santo Deus, obrigada, meu Pai, por mais um dia desta campanha, Senhor Jesus. Obrigada por ter nos sustentado até aqui. Que esta palavra tenha entrado em intimidade com cada uma de nós, Senhor. Fala, Senhor Jesus, se manifesta durante os próximos dias, Senhor. Coloca a nossa casa em ordem. Sabemos que uma reforma dá muito mais trabalho do que uma construção, Senhor. Coloque em ordem para que a gente possa conseguir reformar a nossa vida, áreas da nossa vida que estão paradas, Senhor Jesus. Coloque em ordem, nos ajuda a discernir o que vem e o que não vem do Senhor, Pai. Nós queremos entender o que é teu e o que não é, Senhor Jesus. Nos ajuda a discernir, nos ajuda a ter habilidade, conhecimento, discernimento, sabedoria no falar, no agir. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda porque sem Ti não somos nada, Pai. Reconhecemos que sem Ti não dá, Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez tentando nos alimentar de palavras que provêm do Senhor. Vem, Senhor Jesus, e se manifesta na nossa casa. Fala com a nossa família. Vem através dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa família por inteira, Senhor. Se manifesta, consiga alcançar e entrar em corações endurecidos nesta campanha, Senhor Jesus. Entra em corações de pedras nesta campanha, Senhor Jesus. Quebranta corações difíceis de ser acessados, Senhor Jesus. Aqueles corações que parecem impossíveis, Senhor Jesus. Queremos ver o Teu manifestar, queremos ver milagres, Senhor. E assim como começou este vídeo no dia de hoje, queremos sim que nosso milagre seja visto e que ele vire notícia na nossa cidade, Senhor Deus. Queremos ser reconhecidas por ter Deus na nossa vida, Senhor Jesus.
Obrigada, meu Pai, obrigada, obrigada, obrigada por ter nos sustentado até aqui. Obrigada, meu Senhor Jesus. Eu espero que o Senhor tenha tocado fortemente, fortemente. Vocês viram como desviou a palavra hoje. Não estava no script, eu queria falar mais sobre Neemias, mas eu deixo para amanhã. Amanhã a gente se aprofunda mais nesta palavra, mas o que o Senhor queria falar, eu tenho certeza, Ele falou. Eu espero que você tenha um dia brilhante, que o Senhor esteja com vocês, minhas amadas. Um beijo e a paz do Senhor.